E aí pessoal, tudo bem? Eu chamo Marcos, eu sou professor de Geografia e eu vou falar para vocês sobre fluxos populacionais, né? A tal da migração. Primeira coisa de tudo, vocês sabem o que significa migração? A migração, pessoal, nada mais é do que um fluxo de pessoas saindo ou entrando em determinado espaço geográfico. Pode ser um país, uma cidade, uma região. A migração é algo que acontece muito nos dias de hoje e é bastante comum. Inclusive, o Brasil é um país que tem muita gente entrando, tem muita gente saindo e, claro, dentro mesmo do país a gente também tem muito desses fluxos. Tudo bem? Sobre essas migrações, eu falei que elas existem fora do Brasil, mas também existem aqui dentro, né? Então a gente tem dois modelos de migrações, as migrações internacionais e as migrações dentro de um mesmo território, que são as migrações internas. Sobre as migrações internacionais, a gente tem dois conceitozinhos para aprender, o conceito de emigrante e o conceito de imigrante. Vamos pegar, por exemplo, essa regiãozinha aqui, que a gente tem a África e a Europa, né? A África é uma região de expulsão de muitas pessoas que saem do continente. E a Europa é um continente onde nós temos muita entrada de imigrantes. Motivos óbvios, né? Na África as condições de vida são muito precárias, muitas vezes tem conflitos, guerras, secas e acabam obrigando boa parte das populações a saírem. Já a Europa apresenta condições de vida muito boas que atraem essas pessoas. Vamos pegar um país aqui que eu gosto bastante, o Burundi, um país da África Central. É um país que passou por diversos processos de colonização, foi colonizado por alemães, colonizado por franceses, e desde então passou por uma grave guerra civil que durou 40, 45 anos. O que acabou acontecendo? Milhares de pessoas saíram de Burundi e migraram para a França, por exemplo, que é um país que acaba recebendo bastante gente. Para a população de Burundi, a pessoa que sai do país, ele é um emigrante, ele está saindo do seu país. Já para a população europeia, no caso da França, como a gente falou, esse cidadão que está chegando, ele é um imigrante, certo? Então a gente tem o conceito de migração, de emigração e de imigração. Isso quando a gente está falando sobre os temas internacionais, sobre as migrações internacionais. Outra coisa que é bastante importante é que nesse processo de migrações internacionais a gente tem o surgimento de um termo, os refugiados. Os refugiados são aquelas pessoas que são obrigadas a sair do seu próprio país por motivos de perseguição religiosa, perseguições políticas, guerras, problemas econômicos e até mesmo problemas ambientais. Então, outro exemplo que a gente pode dar é o que aconteceu no Brasil, aí uma migração interna, de que muitas pessoas saíram do Nordeste durante os anos 20, durante os anos 30 do século passado, num período de grande seca, e eles buscaram melhores condições de vida aqui no Sudeste do Brasil. É um tipo de migração interna. Dentro das migrações internas, a gente tem um outro tipo de migração, que é a migração pendular. É pendular porque literalmente ela parece um pêndulo, a pessoa sai de um lugar e vai para outro. Um exemplo são as pessoas que trabalham em uma cidade, mas têm sua residência em outra. Por exemplo, o cara que mora em Campinas ou em Itu e trabalha em São Paulo. Durante boa parte do dia ele está em São Paulo e ao final do dia ele volta para sua residência. Ele faz esse processo todos os dias. É a chamada migração pendular. Tudo bem, pessoal? Esses foram os tópicos que a gente trabalhou sobre migração. É um tema bastante recorrente no Enem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado.